gente vai ter uma tela de cadastro de alguma coisa, uma imagem, e vou colocar, acho que um cadastro de um produto, uma imagem, e toda vez que a gente cadastrar esse produto, a gente vai aparecer numa listagem. Então vai ser bem simplesinho. Tá, vou fazer em cima desse projeto mesmo, não tem problema. Que era o F5 lá. Que era que a gente estava testando os behaviors e as triggers. Então, o seguinte, só para dar uma relembrada, tipo, como é que funciona a estrutura do Xamarin Forms, do Xamarin normal, como é que eu sei que tela que vai ser iniciado, como é que funciona o fluxo de navegação do Xamarin Forms? Alguém consegue me lembrar isso? Eu sei que a tela principal que vai abrir tem que ter o main. Main igual a true lá. A tela principal do quê? A primeira tela que vai abrir, você costuma colocar ela como main. Como página. Main o quê? Não lembro, só lembro de main. Main tem que setar ela como true. Eu tenho a nossa página main aqui, ó. Nossa main page. Isso? Main page.xml. Isso? Não. Então vamos lá. Só pra gente revisar rapidinho. Quando a gente está trabalhando com Xamarin, no Xamarin Forms, quando falar Xamarin normal, tipo, entenda como Forms, nesse caso, porque a gente só está falando de Forms. Então, assim, quando a gente estiver trabalhando com Xamarin Forms, ele obrigatoriamente vai rodar os projetos que você está definindo como padrão. O projeto que você está definindo como padrão é esse projeto que ele está em negrito aqui, ó, que é o nosso caso F5.Android. Então eu sei que a aplicação que eu estou rodando é uma aplicação Android. Se fosse no caso do iOS, eu clicar aqui, ó, vem aqui e definir como projeto de inicialização. Então eu sei que esse caso aqui é um projeto do iOS que eu estou rodando. O projeto do Android, o projeto do iOS, ele vai me gerar um aplicativo, uma aplicação, ao contrário do projeto do Xamarin Forms que está aqui. Eu posso definir ele como inicialização, mas ele não vai me gerar um arquivo executável. No nosso caso aqui, o projeto do F5 ele é um projeto class library, ele é uma biblioteca. Eu vou voltar para o projeto Android, que eu sei que ele é um projeto inicializável, é um projeto que vai gerar um aplicativo. Então, quando eu estiver executando esse aplicativo, ele vai me chamar uma activity, que é o padrão do Android. Isso para qualquer projeto Android. O projeto Android executa activities. Então, ele vai carregar essa tela aqui. É a única activity que eu tenho dentro do projeto Android. E no projeto Android ele tem esse atributo chamado mainLaunchTrue. Esse mainLaunchTrue é a tela que vai ser iniciada no Android. Então, quando ele iniciar essa activity, ele vai fazer o seguinte: ele vai sobrescrever aqui o onCreate, que é a criação da tela, e vai colocar duas funções básicas do Xamarin Forms. A primeira é a inicialização do Forms e a segunda é o Load Application. Esse Load Application vai iniciar o app, a classe app, que está aqui no Xamarin Forms, que é essa classe aqui. E essa classe app, ela vai iniciar o main page. Aí a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Se eu reparar, o meu main page é a tela que a gente criou aqui, ó, que é o XML, que é um label com um entry e com um behavior trigger, que é esse aplicativo que a gente fizemos aqui. F5. Que era esse cara aqui. Se eu digitar alguma coisa, ele vai ficar em maiúsculo, por causa do behavior.
se eu não tiver nenhum texto selecionado nele lá, ele vai ficar em vermelho quando der um foco nele, por causa da trilha. Aqui. Beleza. A mesma coisa acontece no projeto do iOS. Quando eu executo o projeto do iOS, a primeira classe que ele vai executar é o AppDelegate. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Vai chamar o init do Xamarin.Forms, vai dar um load application no app, e o app vai criar a classe do MainPage. E o MainPage vai abrir essa tela aqui. Essa tela aqui. Belezinha. Foi só uma revisada bem rápida. Vou chamar de ViewModel. E vou criar uma pasta chamada Model. Só para organizar a nossa estrutura. Dentro de Model, eu vou criar uma classe padrão que nem a gente já está acostumado a fazer um monte de vezes. Eu vou chamar ela de produto. Vou falar que é uma classe pública. Vou criar algumas propriedades para ela. Ela vai ter uma string descrição. Um valor. Vou dar um nome aqui também. Ele vai ter uma imagem. Vou colocar uma string. Fiquei surdo. Não entendi esse fiquei surdo, velho. Não, o Skype novo tá zoadaço, velho. Às vezes, pô, teu som fica mó alto. Eu acho que eu resolvi aqui, mano. Alguma coisa nesse Skype novo. Tá, beleza, então. Vamos trocar o barco aí. Eu vou criar uma parada bem simples. Que a ideia é só para mostrar pra vocês os bindings. Então, beleza. Criei a classe, uma classe produto. Eu vou pegar uma imagem que eu tenho no computador já aqui e vou jogar lá pro projeto. Calma aí. Pode ser essa aqui no e-mail. Todas as imagens e recursos elas vão ficar na plataforma nativa, tá? Então eu vou colocar lá na plataforma do Android e na plataforma do iOS. Aqui no meu Resource. Colei aí. Tá aqui a imagem. Vou jogar no iOS. No Research. Esperar ele carregar aí. Aí, foi. Então tá aqui a imagem nos dois projetos, nos projetos nativos. Tá. Vamos criar uma interface. Eu não criei uma pasta view, eu vou deixar sem essa pasta view mesmo e vamos carregar aqui um novo XAML.
Adicionar novo item. Página de conteúdo. Com content page. Eu vou colocar aqui produto. Vai ser bem simples esse layout. O primeiro layout eu vou colocar, na real, vou colocar só entries. O que fazia um entry? Ninguém? Oi, Fagner. Eu não ouvi, velho. O que? Tá, isso é que eu tô revisando, então eu não tô. Tipo, a ideia é eu falar de bind, tipo. Então. É que eu não ouvi cortou tua voz, velho. O que é um entry? Uma entry é um. É um campo que você pode digitar o texto para informar. Uma caixa de texto para receber informação que o usuário vai digitar. Beleza. É que cortou, eu não ouvi, foi mal. Tranquilo. Então, eu coloquei que o meu stake layout ele vai estar na tela toda e ele vai estar empilhando os componentes verticalmente. O meu end ele vai ter uma margem ele vai ter um placeholder e adiciona a descrição, estamos adicionando um valor. Tá, eu não vou adicionar uma imagem, vou deixar sempre sem imagem, depois a gente carrega uma imagem. Não tá compartilhando tela, mano. Sério isso? Sério. Eu tava compartilhando tela de alguém aí antes, mano. Tá, agora tá compartilhando a sua. Eu acho. Tá. Você tá vendo então? Meu tá tela preta. Tá, agora tá compartilhando. Acho que alguém botou pra compartilhar a tela antes e cagou a parada. Tá vendo aí? Agora eu tô. Belezinha. Então tá, vamos lá. Eu criei o stake layout. Criei não, ele já tava aqui. Tipo, eu só falei que ele vai empilhar os componentes horizontalmente. Verticalmente, desculpa, empilhar um embaixo do outro. E depois eu vou... E o stake layout ele vai ocupar a tela toda. Tanto na vertical quanto na horizontal. Aí eu adicionei um end, que ele vai ter a margem dos lados esquerdo e do lado direito de 15 da tela. Ele vai estar aqui, adicione um nome no placeholder. Aí eu vou ter um outro entry, que ele vai ter 15 na parte esquerda, 15 no topo, 15 na parte direita e 0 na parte inferior. Ele vai estar adicionando a descrição. Vou fazer a mesma coisa aqui para adicionar um valor. Só que o valor é um campo numérico, então eu vou colocar aqui keyboard numérico. Então a gente só vai adicionar números nesse componente. Beleza, eu vou rodar. Vou abrir o emulador aqui para vocês verem. O emulador não vai, para vocês verem no telefone.
E o seguinte, depois que a gente adicionar o produto, a gente tem que fazer duas coisas. A primeira é adicionar, tem um botão lá para adicionar e depois, quando eu clicar no adicionar, eu vou limpar os campos de texto ali, no caso, os entries, e vou adicionar ele no list view. Beleza. Só para constar, essa é a última vez que eu vou falar de binders, então toda dúvida que vocês tiverem, a hora é agora, tá ligado? Belezura. Então, Marcão, o Visor, tipo, ele compartilha a tela com o telefone. Eu tô com o telefone da empresa aqui, que é esse daqui, tá usando. Aí o Visor estende a tela. E essa engrenagem. É tanta coisa pra compilar, velho. É um plantão. Tem que começar a usar fazer uns projetos sem estar compilando no iOS. Oi? Quando criar um projeto, não criar o projeto do iOS, pra não precisar fazer nada lá. Nesse caso, ele nem tá compilando o iOS. É que é assim, tipo, quando você manda compilar, executar, no caso, que eu mandei, o que ele faz? Tipo, assim, tipo, hoje, tipo, algumas plataformas, a maioria das telas do Forms já está vindo com a notação, essa seguinte anotação aqui, ó, XML Compilation. O que ele faz? Ele transforma esse cara para uma plataforma nativa. Aí ele tem o trabalho de transformar isso aí para a plataforma do Android. Então, basicamente é isso que ele está fazendo agora. Agora ele está copiando para o telefone. Ok. Implantação bem sucedida, iniciando o aplicativo.
Tá. O que aconteceu? Tá qual? Lá. É. Não sei o que aconteceu. Tem que excluir a BIM ou BJ? Não. Tem que proibir o BJ. O que aconteceu foi o seguinte. Vamos navegar nas nossas telas lá? Vou parar a execução. Ah, tá, beleza. Já sei, já até lembrei o que aconteceu. É que ela não foi definida, definida como a main launcher dessa tela que você criou agora, chamada produto XAML. Tipo, aqui tá, a main é a main page, tem que mudar lá no Activity lá. Na Activity? Não Qual é. que é Activity? Aqui? Não é aí? Ali, ó. Não, acho que é aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí que dá pra. Eu creio que seja aí. Eu creio. Tá. Então, assim, aqui eu estou iniciando o aplicativo Android, por causa do main launcher. Eu sei que essa tela está sendo iniciada. Beleza. Com esse tema, com todas essas descrições aqui. Eu iniciei o Forbes e iniciei uma classe de Forbes, que é a classe principal, essa classe E. Quando eu inicio a classe E, eu vou falando para o Xamarin Ó, a minha main page, a minha página principal da minha aplicação, ela vai ser uma page. E a main page é aquela tela antiga que a gente estava criando. Que a gente estava vendo os behaviors da trigger. O que está errado nesse caso é que eu não tenho nenhuma navegação. Eu posso criar uma navegação, ou eu posso vir aqui, em vez de falar que a minha página que vai ser principal da minha aplicação, ela vai ser a página de produto. Só mudei. Eu deveria deixar o nome de produto page, mas eu só chamei de produto, então vai ficar. Ai, desculpa. Vamos ver o telefone lá. Adicione o nome, adicione a descrição, adicione um valor. Era o que a gente precisava? Era o que a gente criamos? Foi o que a gente criamos, né? Aqui. No XML. Criamos 3 entries, um com hint, adicione um nome, adicione a descrição e adicione um valor. Então, adicione um nome, eu posso colocar um texto aqui. Adicione a descrição, eu posso colocar o texto. E adicione um valor, eu posso colocar números. Beleza, já serve pra gente, pro nosso exemplo. Eu vou criar um botão. Acho que sim. O texto do botão vai ser adicionar. Eu vou colocar uma margem nele também. Pra ficar tudo certinho aí. Embaixo do botão, eu vou criar um list view. Não vou mexer nada no list view por enquanto, mas a ideia desse list view é que eu use para todos os componentes que eu vou adicionando na lista. Eu ia adicionar o nome para os componentes, mas primeiro eu vou fazer sem o nome. Então é o seguinte, deixa eu fechar um monte de coisa que está aberta aqui. Esse aqui eu não preciso, aquele aqui eu não preciso. Não preciso, behavior não preciso, main page também não. Tá. Então, o nosso bind vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou ter uma lista
model lá. Eu vou criar aqui produto view model. Só tem uma classe de uma classe. Produto view model. Meu produto view model, ele vai ter as seguintes propriedades. A primeira dela vai ser uma string, que eu vou chamar de descrição. Vou criar as mesmas propriedades, tá? Beleza. Faz isso assim. Eu vou ter uma lista. A lista que eu vou criar, ela vai ser um observable collection. Eu vou chamar de eu vou instanciar ela no construtor. Ela é uma lista de produtos, tá? Ela está dentro do namespace model, da pasta model, e a classe produto. Eu coloquei o model na frente porque eu tenho a classe produto e tenho o XAML produto. Tem o mesmo nome, então precisei fazer a referência do pacote do namespace. Quando eu criar a tela, vou criar o meu view model, eu vou instanciar a minha listagem. Eu vou dar um F12 aqui no Observable Collection, para vocês verem algumas coisas que ele tem. Algumas coisas importantes que ele tem, que é o Property Change, que ele vai notificar a propriedade quando ela sofreu uma alteração, ou seja, se eu incluir um item ou remover um item tipo da lista, tipo, ele já vai notificar a propriedade que ele teve uma alteração para poder atualizar a lista sem eu precisar ficar dando refresh nela toda hora. Ela herda de um tipo collection. O collection nada mais é o que a gente já conhece, que é um enumerable e um list. Beleza? Então ele é uma lista. Eu usei o Observable Collection ali porque eu quero que essa lista seja, a nossa list view seja atualizada dinamicamente, ou seja, o nosso list view vai ser essa listagem de produtos. Então é o seguinte, eu vou vincular vou fazer duas coisas, tá? O primeiro exemplo que eu vou dar vai ser um exemplo mais didático, como é que vocês estão acostumados a mexer com C#, com Java, com essas linguagens normais. Tipo, depois eu faço um exemplo tipo, usando mais o padrão do view model, do MVVM no caso. Então vai ser o seguinte, eu vou criar aqui no meu produto.xaml, eu vou abrir o CS dele. Primeiro eu tenho um botão aqui, né? Eu vou dar um nome para esse botão. De btn adicionar. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso adicionar um evento pelo command aqui, ou eu posso adicionar um evento direto pelo padrão C# que a gente já está acostumado a usar. Eu posso vir aqui, btn adicionar ponto
adicionar um evento e associar um evento ao clique desse botão. O evento que ele vai fazer, no nosso caso, eu vou chamar um controle do ViewModel, porque eu não quero associar um bind para ele diretamente. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui no meu ViewModel, esse aqui vai ser um exemplo mais didático para vocês saberem que dá para fazer, tá? Tipo, mais... Vou criar uma instância do ViewModel. Vou chamar de VM. E quando eu estiver no construtor, depois que ele inicializar os componentes, eu vou inicializar o meu ViewModel. Aí aqui eu posso mandar ele adicionar. Beleza. O meu produto de .xml, que é a minha tela, está aqui, ó, ela é composta dos dois arquivos aqui, que são partial class lá, que eu tinha comentado. Alguém me lembra lá o que é um partial class? É uma classe compartilhada. O que lembra mais ou menos isso. O nosso partial class é o seguinte: a nossa classe produto é esse box todo preto aqui. Só que ela é composta de dois arquivos. Esse quadrado verde, que é o produto.xaml, e esse quadrado vermelho aqui, que é o produto.xaml.cs, que é o code behind. Então, assim, quando eu estou me referenciando à classe produto, que é uma classe de interface, uma classe de tela, é um content page, eu estou me referenciando a essas duas classes. Beleza? Só que agora eu quero fazer um bind, tipo, da minha tela, minha classe aqui do produto XML, com o meu ViewModel. Meu ViewModel, eu tenho ele já definido aqui, eu sei qual que é o objeto dele. A minha content page, ela tem uma propriedade chamando binding context, que é essa aqui. Ela vai falar quem que é o contexto da minha tela que vai ser ligado, que vai ser associado aos meus componentes. No caso, eu vou falar que é o meu ViewModel. Ou seja, eu estou ligando o meu ViewModel com a minha view. Beleza? Eu faço isso binding context. No meu ViewModel, se eu abrir aqui o meu ViewModel, eu tenho três propriedades: nome, descrição e valor. Eu vou associar esses três campos à minha interface. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir no meu XML e vou dar um bind no campo texto dele. Bind no campo nome. Bind da propriedade de descrição. Opa. E um bind do campo do valor. Ou seja, o meu text está ligado com minhas propriedades lá do ViewModel. Ou seja, o que eu digitar nesse ViewModel, nesses entries aqui, ele vai ser associado às propriedades que está lá no meu ViewModel. Então, é o seguinte, quando eu chamar o botão adicionar, que eu associei um evento aqui no .cs,
adicionar aqui, eu vou falar que eu quero adicionar esse elemento na lista. Então, eu vou fazer o seguinte, items.add, eu vou adicionar um novo produto. Meu produto vai ser a descrição do meu produto, vai ser a descrição da minha propriedade que está na classe. Meu nome vai ser meu valor vai ser e a minha imagem, por padrão, eu vou falar que ela vai ser a noimage.png, que é a imagem que eu acabei. Então, estou adicionando o meu produto só por criar. Ou seja, eu não passei por parâmetro nenhum dos campos do entry que eu criei lá. Ou seja, eu estou transferindo essa informação direto pelo contexto da tela, direto pelo bind, pela associação. Eu vou colocar um breakpoint aqui, antes de preencher a lista, e vou rodar para ver como é que está isso executando. Tá ali, ó. Então eu tenho um nome, uma descrição e um valor. Alguém sabe me explicar por que o valor veio zerado ali com 0? É porque não sei, é porque você não atribuiu nenhum valor para ele? Então, antes eu não tinha atribuído nada. Estava sem o campo, estava lá, adicione um valor. Que era o que estava escrito aqui, ó. É verdade. Antes você. É o valor default. É o valor default. Mas o valor default do quê? Do entry? Então a gente pode pensar o seguinte, ele não é o valor do entry porque eu tenho 3 entries. Tipo, e só um deles veio com o valor 0. Porque esse valor, no caso ali, é da classe lá, modelo lá, de produto. Por default. Então, o que aconteceu? Eu fiz um bind no meu entry valor, falando que o texto que vai ser exibido é uma propriedade chamada valor. Se eu vou vir na minha classe produto, eu vou falar assim, ó, quem que é o meu bind context? Ou seja, quem que é o contexto da minha tela? É o meu view model, produto view model. Então, aquele campo valor que ele está carregando é esse campo aqui, ó. Isso eu imaginei. Então, eu consigo atribuir nulo para um double ou para um inteiro? Alô? Alô?
Pronto.